Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Quem está feliz aí diz amém. Uma alegria estar aqui. Sempre gosto de vir aqui. O pastor Emílio é um amigo de longa data. Não que a gente é velha, porque a gente se conhece desde criança, né? E é sempre um privilégio estar aqui. E não é um esforço nenhum estar aqui com os irmãos. Estamos vivendo um tempo assim diferente, né? É um novo normal, não é? Que dia que você imaginou entrar num lugar todo mundo de máscara? Não é assim? Eu tive numa cidade chamada Urucuia. Quem conhece Urucuia? Ninguém conhece. Tem duas ruas, uma que entra, outra que sai. E mesmo lá, todo mundo de máscara, álcool em gel. E eu tenho aprendido que esse novo normal, querido, na nossa vida, principalmente na vida do crente, ele não é motivo para ser um normal que vai te abater. Então eu queria que você, pela fé, dissesse comigo assim, ó: esse novo normal, mais forte, esse novo normal pode ser sobrenatural. Amém? Depende de quem, pastor? De mim e de você. Por quê? Porque adversidades, problemas, dificuldades, tudo vai vir, irmão. Isso aí não tem como impedir. Quando você pensa que não, pá, acontece alguma coisa. Você fala, mas não estava no programa, eu não planejei, não era assim que eu queria. Mas muitas vezes nunca é como a gente quer. Mas com certeza, aquele que está na presença do Pai, com certeza é do jeito que eu e você precisamos. Então, se eu estou no plano dele, eu posso descansar, amém? Eu tenho aprendido com a palavra de Deus, irmãos, e eu sempre gosto de ministrar a palavra, algo que venha nos ensinar. Então a minha proposta para mim, para você hoje, é que a gente saia daqui melhor, amém? Tem gente que fala assim, eu já orei assim, eu acredito que o pastor Emílio já orou. E quantas vezes a gente fala, Senhor, que aquele que entrou aqui saia diferente da maneira que ele entrou. Quem já orou assim? Mas deixa eu te falar, é indiscutivelmente fato de que você vai sair daqui diferente do que você entrou. Você tem duas opções, ou você sai daqui melhor, ou você sai daqui pior. A mesma pessoa você nunca sai. O meu conselho é para que você pegue a palavra, absorva a palavra, fala para o seu coração agora, o meu coração é do Espírito Santo, que essa palavra faça em você aquilo que o pastor André não pode fazer. Se você veio pensando assim, o pastor André vai pôr a mão aqui agora. Não, eu posso pôr a mão e a enfermidade ir embora. E melhor do que isso, irmão, deixa eu contar um rápido testemunho. Minha esposa sofria de uma enfermidade, e a gente já orou muito sobre isso. E eu lembro uma vez de ficar várias horas em oração, e ela não sentiu mais esse mal. E aí eu viajei essas semanas atrás, e ela começou a ter os mesmos sintomas. E eu não estava em casa. E ela me ligou, eu não pude atender, já era noite, já meia-noite, eu durmo muito cedo. E ela contou para mim assim, amor, passei mal ontem, eu já fiquei doido. Falei, agora, vou embora. Ela falou assim, não, mas aí o Miguel, que é o meu filho, aquele rapazinho lá, fica de pé, Miguel. E a Andressa que está atrás dele, que é aquela moça lá, que é a minha filha. Você não precisa ficar de pé não, Andressa. Irmão, a gente vigia. Dobraram o joelho e começaram a orar pela minha esposa. E eles oraram de novo, e ela conseguiu dormir e não passou mais mal. O que eu quero dizer? Que melhor do que nós orarmos, irmãos, para que as pessoas sejam curadas, é nós deixarmos um legado para as pessoas, quando você não estiver, elas também possam fazer aquilo que você está fazendo. Amém? Porque, querido, se você ficar só dependendo do pastor André e do pastor Emílio, vai chegar um dia, irmão, que nós não vamos estar aqui. Então você precisa depender primeiramente do Pai, amém? E começar a fazer um legado. Eu amo a palavra que eu vou ler hoje, eu acho que eu já preguei essa palavra várias vezes. Então abra sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 4. Conhecidíssima essa palavra. Mas eu gosto de aprender e sempre onde eu vou,
Eu gosto muito de falar sobre família. Eu amo família, eu sou casado há 18 anos e alguns meses. Eu namoro com a minha esposa já tem 23 anos. Não parece, né, irmão? Não é verdade? Vou fazer 29 agora, semana que vem. E eu aprendi, querido, que família nasceu do coração de Deus. Solidão, irmão, não serviu nem para Deus. Por isso que Ele fez o homem. A Bíblia diz que Deus fez o homem para se relacionar com Ele. Então você que fica falando assim, ó, eu sou mais eu, vou ficar sozinho. Nem Deus quis ficar sozinho, irmão. Como é que você vai ficar? Melhor coisa que tem é ter comunhão. Você poder contar com o outro. Amém? E o outro poder contar com você. Amém? Segura aí. 2 Reis capítulo 4. Uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o credor acaba de chegar para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que farei a teu favor? Me diz o que tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. Ele lhe disse: vai, pede emprestado vasilha a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois, entra com teus filhos, fecha a porta, coloca o azeite em todas as vasilhas e separa as vasilhas que estiver cheia. Então ela foi, entrou em casa com seus filhos, fechou a porta. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho: traz-me mais vasilhas. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas. Então o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivereis do que sobrar. Amém? Quem já ouviu essa palavra? Fala de uma mulher. Ela não tem nome, mas nós falamos dela há mais de 2000 anos. Quando eu falo a respeito de legado, eu falo a respeito do que nós vamos ler aqui agora, daquilo que nós estamos deixando. Quando você faltar, irmão, o que vai ficar? Quando você for embora, o que você está deixando? Hoje nós estamos num culto de cura e libertação, irmão. Tem pessoas que precisam ser libertas e curadas. Amém? Mas e aí, quando você for embora, o que vai ficar? O que vai sobrar? Ah, pastor, quando eu for embora, tem pessoas que falam assim: não, o trem só funciona porque eu estou aqui. Não, meu irmão, o trem funciona porque o Espírito Santo está. Porque se o pastor André não estivesse aqui hoje, alguém ia estar e a palavra ia ser pregada e o Espírito Santo ia operar, ia fazer aquilo que ele tem que fazer. Amém? Aí a Bíblia vai dizer que essa mulher chegou para um homem de Deus e contou para ele o que tinha acontecido. Mas repare uma coisa, ela falou assim: ó, Eliseu, o meu marido, o teu servo, morreu. Olha o que eu aprendo. Essa mulher, querido, ela primeira coisa que ela faz, ela sabe com quem ela conversa. Ela sabe aonde que ela vai para poder falar aquilo que ela necessita. Sabe qual que é o desafio nosso hoje, irmão? A gente fala tudo para todo mundo e pouco para aquele que pode resolver o nosso problema. Tem pessoas que às vezes estão lá na casa dela e ela pensa assim: estou com um problema. Quem conhece vizinha psicóloga? Conheço demais. Senta na calçada, sabe? Aí você chega e fala: estou precisando de um conselho. Aí senta na calçada, sabe da vida de todo mundo, conta da vida de todo mundo, cuida da vida de todo mundo, mas não dá testemunho da própria vida. Essa mulher, querido, quando chega o problema até ela, quando chega a dificuldade até ela, o marido dela morreu, ela sabe com quem que ela vai falar.
E interessante, irmão, quando a Bíblia fala que o marido dela morreu, talvez você que é homem, que está aqui, entenda uma coisa: a sua esposa espera que você seja o marido que você precisa ser. Porque tem um monte de homem aí querendo casar, mas eles não aprenderam ainda nem a ser homem. Deixa eu falar só aqui antes de eu voltar para a palavra. O marido tem no mínimo 3 funções, o homem, no mínimo. Fala comigo assim os homens: proteção, por isso que você é maior. Fala comigo: provisão, por isso que você trabalha. Fala comigo assim: destino, por isso que você indica o caminho. Ou seja, a mulher perdeu o seu marido, ela perdeu a proteção, ela perdeu a provisão e ela perdeu o destino. Sabe o que ela podia ter feito aqui, irmão? E ninguém ia poder julgar ela, chorar, gritar, ficar desesperada. Só que uma mulher, querida, que está alinhada com os planos de Deus, ela pode até chorar, ela pode até começar a querer se desesperar, mas quando ela toma uma decisão para fazer o certo, da maneira certa, na hora certa, com a pessoa certa. Ela não fica levando para quem não precisa aquilo que não é dar conta de ninguém. Amém? Ah, pastor, mas você está falando então de pessoas insensíveis? Não, querido, nós precisamos aprender a hora de chorar, porque a Bíblia diz que Deus vai enxugar todas as lágrimas. Quem que vai enxugar? Deus. Então se é o Deus que vai enxugar as lágrimas, eu choro é para Ele, eu entrego é para Ele. Ela chega até o homem de Deus e ela usa de sabedoria. Ela fala assim: ó, o seu servo, o homem de Deus, morreu. Só que tem uma coisa, ele deixou dívidas. E agora os credores estão vindo me cobrar. E a cobrança que eles estão fazendo comigo é porque eles querem levar os meus filhos. E os meus filhos vão ter que trabalhar como escravos para pagar a dívida que o meu marido deixou. Quando eu falo aqui a respeito daquilo que nós estamos deixando, irmãos, nós temos que começar a parar de viver aquele crente imediatista e entender, irmãos, que nós temos uma responsabilidade geracional. Eu preciso entender, querido, que os meus filhos estão olhando para mim, esperando de mim aquilo que quando eu faltar, eles possam fazer. Sabe, irmão, nós precisamos crescer como igreja. Talvez hoje você não veio aqui para ouvir isso, mas nós precisamos crescer, meu irmão. Pelo amor de Deus. Sabe o que eu vejo muito? E hoje é culto de cura e libertação. Talvez eu nem precisava estar pregando isso, mas a gente só vem para a igreja, parece que é só para receber. E a gente chama isso de fé. Deixa eu te decepcionar hoje, isso nunca foi fé. Porque quem tem fé para receber, isso não é fé, isso é crença. Quem tem fé mesmo, querido, é o cristão que quando ora, ele ora, querido, não para receber, mas para ter, para dar para os outros. Ter fé, querido, não é para você ficar aqui: ah, papai, me dá. Não, irmão, ter fé é falar: Senhor, estou aqui, aquilo que tu me deste, eu vou repartir para aqueles que precisam. Sabe por que às vezes você não recebe? Porque você está recebendo e retendo aquilo que era para você dar para os outros. Essa mulher, querido, ela está orando e ela está clamando, não é por ela não, é pelos seus filhos. Porque ela não ia ser escrava, quem ia ser escrava eram os filhos. Ela poderia muito falar, não. Só que nós sabemos que coração de mãe dói pelos... Assim como eu pedi para minha filha nem levantar, minha esposa não pediu para meu filho não levantar. Porque mãe é assim. Aí Eliseu olha para ela e fala assim: o que eu vou fazer por você? E faz uma pergunta: o que você tem em casa? Sabe qual que é o desafio hoje? É a gente achar, querido, que o nosso milagre vai começar fora de casa. Não, meu querido, nosso milagre começa dentro de casa. Eu vou repetir porque tem gente que não está entendendo. Assim como o problema começa dentro de casa, sim ou não? É ou não é? Você sai de casa falando assim: como é que o senhor me dá um marido desse, Jesus? Eu dormi e o diabo plantou isso na minha casa. Aqui não acontece isso não. É outras igrejas que eu prego aí, lá na minha igreja é mais ou menos assim. Aí você vem pensando assim: eu vou para a igreja resolver o meu problema, eu vou para a igreja receber o meu... Sabe o que a palavra está dizendo? Não, querido, você veio para a igreja se instrumentalizar com aquilo que o Espírito Santo vai te dar, para o seu milagre começar lá na sua casa.
Sabe por que Ananias e Safira, quem conhece a história de Ananias e Safira? Atos capítulo 6. Eles pegaram, venderam uma propriedade, mentiram para o profeta de Deus que era Pedro e morreram na frente. Quem lembra dessa passagem? Eles começaram a macunar, a combinar o errado. Não foi na igreja, não foi no boteco. Eles começaram a pensar no mal aonde? Dentro de casa. E a nossa casa, irmão, precisa começar a ser um ambiente de milagre. E quando você olhar para dentro da sua casa e talvez responder igual essa mulher falou aqui, não tem nada dentro da casa, em nome de Jesus, começa a abrir os seus olhos espirituais, começa a ver dentro da sua casa aquilo que você nunca viu. Porque é lá que vai começar o seu milagre. Porque Deus continua no controle, amém? Ah, pastor, mas veio a pandemia, Deus continua no controle. Ah, pastor, mas veio a falta de dinheiro, mas Deus continua no controle. Ah, pastor, mas entrou a doença, mas Deus continua no controle. Dentro de casa, querido. Ah, pastor, mas eu não tenho nada. Acho interessante. Quem já escutou testemunho de pessoas falando assim? Eu mesmo já escutei. E eu não estou aqui julgando, mas é interessante quando você ouve e começa a pensar. Tem gente que fala assim: irmão, eu era isso, eu era aquilo outro, eu fazia, eu tinha dinheiro, eu fazia assim, mas eu larguei tudo por causa de Jesus. Quem já ouviu isso? Aí eu comecei a pensar, pastor Emílio, a Bíblia diz que se Jesus é tudo e sem nele nada é, como é que eu larguei tudo a respeito de Jesus? A respeito de Jesus, querido, eu não tinha nada, e agora eu larguei o nada, e agora eu tenho tudo. Por quê? Porque o Jesus é tudo na minha vida. Amém, irmão? Você pode ter muito, mas você não tem o tudo. Por quê? Porque o tudo é Jesus. É igual quando a pessoa fala assim: ah, pastor, eu estou vivendo a minha vida, me respeita. Deixa eu te falar, a Bíblia diz assim, ó, e Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você não está em Jesus, você pode ter qualquer outra coisa, menos vida. Amém? Segura. Aí eu olho para dentro da minha casa, o que eu vejo? Nada. Por quê? Porque eu olho para minha casa, o meu marido não é crente, os meus filhos não estão na igreja, eu vejo problema, eu vejo enfermidade. Aí eu olho para minha casa e eu falo: não tem nada lá. Mas Deus está querendo te encorajar hoje, querido, a abrir os seus olhos da fé e começar a ver que o que Ele precisa para fazer, que Ele está dentro da sua casa. E hoje você vai levar isso para lá, pela fé. Amém? Começar a pôr a mão nos umbrais da porta. Irmão, a gente tem que parar de ser esse crente mimizado, começar a ter ousadias dos céus dentro da nossa casa. Você começar a fazer o que você faz aqui na igreja, e pular, e exaltar, e cantar alto, dentro da sua casa. Eu sou assembleano, irmão. Como diz a minha esposa, assembleanossauro rex. E eu sou da época que crente, querido, lavava louça cantando, limpava a casa falando em língua estranha. E aí as pessoas perguntam. Eu contava para um colega de trabalho, me permita um rápido testemunho. A minha avó conta esse testemunho. Eu tenho visto pouco a minha avó e o meu avô por causa da idade, esse negócio todo. E eu tenho contato com muita gente, então eu vou pouco lá. Mas eu tive lá esse fim de semana. E ela já tem 84 anos, 85, aí fica contando as mesmas histórias. Ela contou um testemunho de uma vez, a Nazaré, tia Nazaré. Cortou a mão assim, ó. Nenenzinha, 3, 4 aninhos, cortou a mão. Um caco de vidro. Meu avô estava no trecho trabalhando, não tinha médico perto, aquele negócio. Ela falou: e agora? Chamou a irmã de oração. Irmão, tem uma irmã de oração perto de você, meu irmão. Se você está enfermo, antes de você ir para o médico, passa na irmã de oração, irmão. Aprenda uma coisa, querido, que quando eu alinho com os céus, aquilo que é para ser feito na minha vida, querido, isso se cumpre mais rápido, você vai entender o processo. Resumindo, ela chamou a irmã de oração e ela começou a orar. E sangue que descia, e criança que chorava. A minha avó, pela fé, começou a fazer assim na mãozinha dela, assim, ó. Como se estivesse costurando a mãozinha dela. E oração. Quando pensa que não, a irmã da oração falou assim: me dê a menina. Pegou um pano, passou na mãozinha dela assim, ó. A minha tia fez 50 anos agora, domingo. Você olha na mão dela, você não vê nem cicatriz.
Porque o milagre, irmão, não precisa começar na igreja, ele precisa começar em casa. Eu preciso começar a usar essa fé que eu tenho aqui, meu irmão, dentro da minha casa. Essa ousadia que eu tenho aqui dentro da minha casa. Eu pego o óleo de unção e eu unjo aqui na igreja, então eu preciso pegar o óleo e ungir a minha casa. Porque Deus, querido, Jesus, toda vez que Jesus queria fazer alguma coisa, irmão, ele chamava para a mesa dentro de uma casa. Eu poderia falar do poder da mesa aqui. A mesa gera comunhão. A mesa gera alinhamento. Eu tenho 1,90 de altura, então se eu ficar aqui de frente a esse menino aqui, ó, vocês vão ver que eu sou mais alto que ele. Mas a partir do momento que nós sentarmos na mesa, nós vamos estar na mesma, porque a mesa, querido, traz igualdade. Jesus quer te levar na mesa para te mostrar, querido, que assim como Ele é, você também vai ser, se você estiver nele. Mas isso tem que começar na sua casa. Isso tem que começar lá, meu irmão. Sabe por que Jesus vai falar assim, ó? Que Deus, Ele olha. Deus, Ele vê aquele que ora em secreto. Então o texto de Mateus vai dizer assim, ó: entra no teu quarto em secreto e Deus que vê. Como assim, pastor? Eu entro no quarto para orar e Deus vai ver. Deus está procurando, querido, ver você orar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Ele ouve o teu coração. Então eu preciso te ver. Amém? Essa mulher olha, não vê nada em casa, porque os nossos olhos estão tampados pela nossa incredulidade. Só que aí ela dá um lapso de memória e ela fala assim: eu só tenho um pouquinho de azeite. Só um pouquinho de azeite. Mas o pouquinho na mão de Jesus é o tudo que Ele precisa para fazer a obra, irmão. Sabe aquele negócio de se achar assim: nossa, eu podia levar mais, fazer mais. Nada contra. Mas para o milagre, irmão, não tem tamanho, não tem quantidade. Tem intensidade e intencionalidade. Por isso que quando a gente chegar no céu, irmão, não é o tanto que a gente fez, é o tanto que o nosso coração estava entregue àquilo. Então às vezes eu vou ser pastor de 1 milhão de pessoas, mas se o meu coração estava com a intenção errada, eu não vou receber de Deus aquele que talvez foi pastor de 1, mas que o seu coração estava entregue. Porque a intenção, qual está sendo a intenção, irmão? Quando você sai de casa, quando você pensa em Deus, quando você pensa no seu relacionamento com o Espírito Santo, qual é a intenção do seu coração? Essa mulher num lapso fala: eu tenho só um pouquinho de azeite. O profeta já fala para ela assim: pega emprestado vasilhas com os seus vizinhos. Aqui tem um segredo. E ele fala assim: pega muita. Não pega pouca não. Pega muita vasilha. Aqui tem um segredo. Que eu amo esse texto. Por quê? Porque é o segredo da comunhão. Se você precisar de vasilha, irmão, já tem irmã que falou assim: eu empresto só se não for minhas Tupperware. Porque se for minhas Tupperware eu não empresto não, pastor. Porque vai que a irmã quebra minhas Tupperware, não me devolve. Tupperware a gente tem que entrar no consórcio para comprar, pastor. Quem sabe o que eu estou falando? Comprei um Tupperware para minha esposa desse tamanho assim, estou pagando até hoje, irmão. Tem 3 anos que nós comprou a Tupperware. Até hoje ela fala para mim: amor, tem que pagar a Tupperware. Eu falei: uai, credo, brincadeira. Aí você já está pensando assim: pastor, mas tem coisas que a gente não... Querido, a Bíblia vai falar aqui que essa mulher pegou um monte de vasilha. Por quê? Porque ela tinha comunhão. Aí eu lembro, querido, do Salmo 133. Quem lembra? Falamos dele segunda na reunião de pastores. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Aí ele fala que é como um óleo que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que vai até as olhos das suas vestes. É como o monte Hermon, que desce o seu orvalho. Aí lá no verso 3 está falando assim, ó: porque ali aonde, pastor? Na comunhão, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O que eu quero dizer? Você está aqui com o seu coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de discórdia, cheio de contenda, pensando assim: eu vou lá receber minha bênção.
Mas Deus está falando, mediante a sua palavra, que Ele ordena a bênção e a vida para sempre, onde há comunhão. Então, o meu recado para você e para mim hoje: se liberta de todo rancor, de toda mágoa, de toda contenda. Ah, pastor, mas você não sabe o que a pessoa fez comigo. E nem quero saber, mas eu sei de um Deus que te perdoou e perdoa ele também. E se perdoou ele, irmão, quem somos nós para não perdoar? Ah, pastor, porque você não sabe o que a irmã falou para mim. Não interessa, meu irmão. Melhor coisa que tem é você olhar na pessoa. Irmão, melhor coisa que tem é você não ter reservas. Você poder entrar nos lugares de cabeça erguida. E você poder falar: oh, que maravilha estar aqui, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E não tem picuinho, não tem mimimi, não tem nada disso. Por quê? Porque ali existe comunhão. Vai chegar um tempo, irmão, e eu profetizo isso em nome de Jesus, que através da comunhão, vocês não vão precisar nem orar pela bênção, porque ela vai ser real na vida de vocês. Em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque é palavra. Não sou eu, irmão, é palavra. É cumprimento da palavra. É como você chegar para o pai e falar assim: pai, eu estou em comunhão. E o pai falar: eu sei, toma aqui a bênção, toma aqui a vida, toma aqui o milagre. Por quê? Porque é palavra. Amém? Essa mulher entendia isso. Pega um monte de vasilha. Sei lá se teve um vizinho que falou alguma coisa, mas a Bíblia vai dizer que ela pegou muita. Por quê? Porque no final você vai ver que ela vai viver do resto do azeite. Quanto tempo que ela viveu? Não sei, irmão, mas a Bíblia vai dizer que ela viveu do resto. Ou seja, sem a comunhão, sem essa harmonia de ter tudo em comum. Ah, pastor, mas como é que eu vou dividir? É meu. Eu gastei tanto tempo para comprar. Irmão, o primeiro carro que eu tive, me permita um outro testemunho, foi um Cadete vermelho. Quem já teve Cadete? Carbão, vermelho, Ferrari. Minha mulher amava. Primeira vez que eu fui lavar o carro, minha filha era petitinha, desse tamanhozinho assim. Falou: pai, deixa eu te ajudar. Falei: vamos me ajudar. Aí a minha filha via a minha esposa lavar a louça. Com o que você lava a louça? Bombril. Tá eu lavando o carro e a minha filha lavando o carro. Eu lavando com uma esponja que eu comprei especial. A hora que eu olho, ela também está lavando o carro. A hora que eu olhei, eu falei: meu Deus. Lavou o carro com força, tirou até a tinta. Aí lavamos o carro. A minha esposa falava assim: você lavou o carro? Eu falei: lavamos. Ela falou assim: e nós vamos para a igreja? Eu falei: vamos. Você vai ter que dar carona para alguém. Eu falei: como assim? O carro está limpinho. Ela falou assim: vai ser aqueles irmãos que moram lá na terra. Eu falei: o que é isso, irmã? Vigia. Irmão, terminava o culto. Tinha vez, pastor Emílio, tinha 7 pessoas na igreja. Pequenininha a igreja. Quando pensava que não, a irmã chegava assim: pastor, você me leva em casa? Quem conhece Araguari, bairro Vieno. Aí quando você pensava que não, falava assim: chuva que Deus manda. Eu olhava para o céu e falava: Senhor. Só que eu aprendi uma coisa, irmão. Quem já orou? Quem já pediu para o pastor Emílio orar pelo seu carro? Comprou um carro, falou assim: pastor Emílio, ora para Deus abençoar. Já fez isso? Aprende uma coisa hoje. Toda vez que você comprar alguma coisa, toda vez. Ah, comprei uma máscara nova. Vou lá apresentar para Jesus. Irmão, Jesus tem uma mania feia. Tudo que você põe na mão de Jesus, Jesus abençoa, reparte e doa. Ou seja, se você quiser alguma coisa sua, nunca presente para Jesus. Mas se você quiser que Jesus faça muito mais na sua vida, põe na mão dele, porque aquilo que é seu vai abençoar 1, 2, 5, 10. O texto continua. A Bíblia diz que essa mulher é orientada pelo servo de Deus. Me dá um relógio aí. Entra na sua casa, fecha a porta com os seus filhos e vai enchendo as vasilhas de azeite. Sabe o que a Bíblia está falando para mim e para você? Que há momentos, querido, que você precisa ter de intimidade com a sua casa, intimidade com a sua família, intimidade, entrar e fechar a porta. Tem coisa, irmão, que não é todo mundo tem que saber. Ah, pastor, mas confie na ciclana, na fulana. Irmão, nada contra. Mas tem coisa que é família.
Sabe como é que eu e minha esposa aprendeu isso? O meu tio Samuel, que já dorme no Senhor, Deus usou ele uma vez: cuidado com o que vocês falam para os outros. Vocês contam os planos, vocês contam os projetos, vocês contam tudo. Irmão, enquanto eu e minha esposa não aprendeu, parece que nada ia para frente. Então tem coisa, irmão, que é você e sua casa. Ah, pastor, mas lá em casa só eu que tenho essa maturidade. Então segura a bronca até Deus dar maturidade para o outro e você começar a compartilhar e começar a passar para o outro, e assim sucessivamente. Mas por enquanto, intimidade. Porque o milagre aconteceu na casa porque havia intimidade. Você já imaginou os filhos, pastor Emílio? 2, traz vasilha. Eles não entendiam aquilo. Eu imagino que não. Imagina uma vasilha dessa, ó. Isso aqui é o azeite. E eles foram trazendo vasilha. E foi derramando o azeite e foi enchendo. Derramando azeite e enchendo. Talvez um perguntou para o outro assim: o que é isso? O que é aquilo? Sabe por que é importante ter intimidade, irmão? Porque a Bíblia diz assim, que Jesus chegou na casa de um homem chamado Jairo. Quem já ouviu essa palavra? E ele chegando na casa dela, a Bíblia diz que a filha de Jairo tinha morrido. Ele falou assim, ó, ela não morreu, ela apenas dorme. A Bíblia diz assim: e todos riram. Jesus pega Jairo, a sua esposa, Pedro, Tiago e João, e entra até na casa, no quarto da menina. Pastor, por que ele não pega todo mundo e faz um milagre na frente de todo mundo? Porque a incredulidade impede o milagre. Por isso precisa de intimidade. Jesus pega aqueles que estão realmente envolvidos, comprometidos com o milagre. Essa mulher, querido, poderia chamar os vizinhos para contemplar o milagre. Mas o que o profeta falou? É hora da intimidade. É hora de você chamar só quem está realmente envolvido, comprometido, compromissado com aquilo que Deus vai fazer. Amém? O texto termina dizendo que ela vai até o homem de Deus e fala para ele assim: ó, acabou as vasilhas, está tudo cheio. E ele fala assim: vai, vende o azeite e paga a sua dívida. Fala comigo: dívida tem que ser paga. Está vendo tanto que a gente é bloqueado nisso? Fala comigo: dívida tem que ser pago. Se você comprou, irmão, tem que pagar. Eu presto serviço para CEMIG, irmão. Chega a conta de energia lá em casa, eu sou crente, pastor. Eu poderia pegar a conta, ir lá no presidente da CEMIG e falar assim: eu trouxe a conta aqui, dá baixa nela para mim que eu vou fazer uma oração por você. Vai funcionar, irmão? Sim ou não? Porque é dívida. E dívida tem que ser paga. Deixa eu te falar, tem coisa que não tem jeito, tem que pagar. Você tem que tirar e pagar. Você está esperando às vezes: ah, pastor, Deus pode fazer um milagre? Pode, mas depende da intenção do seu coração. Porque se a intenção do seu coração for continuar sendo devedor para esperar alguma coisa acontecer, nunca vai acontecer. Mas se a intenção do seu coração for de sempre buscar uma forma de pagar a dívida, Deus é poderoso para fazer o milagre. Na hora de pagar, a dívida sair paga e você ficar no lucro. Mas a dívida precisa ser paga. E o texto termina assim, ó: paga a sua vida, a dívida, e vivei do resto. Ou seja, a matéria-prima ali que foi multiplicada foi o azeite. O azeite na Bíblia é símbolo do Espírito, amém? Com o azeite você ungia, com o azeite você fazia comida, com o azeite você iluminava. Existia no mínimo 4 moendas do azeite, no mínimo. A primeira moenda era para adoração no templo. Por quê? Porque primeiro para Deus, primícias é de Deus. Aí você pegava aquilo que já tinha moído a primeira vez e moía de novo. Para que servia? Para poder fazer luz, iluminação. E você moía de novo, para quê? Para fazer comida. E depois você moía de novo, para quê? Para poder fazer sabão. Quem já fez sabão de óleo? O que está dizendo aqui? Que esse azeite que é símbolo do Espírito, querido, é o que nós precisamos para a nossa vida, para a gente poder viver. O que o profeta está falando? Sabe o azeite que fez você pagar a sua dívida? Sei. Agora você pega esse azeite e viva do azeite. Amém, irmão? Vou repetir melhor. Você veio para a igreja. E o seu testemunho de fé, querido, é que você chegou aqui e não valia nada. Quem sabe do que eu estou falando? Eu não tinha nada, eu não podia nada, eu era só um...
Mas aí o Espírito de Deus entrou na minha vida. E eu fui lá, paguei a minha dívida, até telestai, diz a palavra do Senhor. A dívida está paga. Mas existe uma coisa, a dívida foi paga, mas eu preciso continuar vivendo no Espírito para eu poder viver. Qual que é o desafio para mim e para você? É porque a gente está vindo aqui só para pagar a dívida. Nós não queremos mais viver do Espírito. A gente está vindo aqui encher do Espírito, como se fosse assim, eu vou lá, essa semana está paga com Deus. Não, essa semana eu já fui para a igreja. Essa semana eu já fiz minha parte. Vocês nem sabem do que eu estou falando, porque aqui todo mundo vem para a igreja com satisfação e alegria. E se deixar, se tiver culto todo dia, todo mundo está aqui, amém, irmão? Mas tem lugar aí que a pessoa só vai no domingo, porque o domingo é o domingo do Senhor. Aí ele pensa assim, tô bem na semana. Deus está falando para mim e para você, querido, que assim como Ele te dá o pão de cada dia, Ele é o pão vivo que desceu do céu, e você precisa dele todos os dias. Para de querer Deus só na hora que você precisa, porque você não sabe a hora que você vai precisar dele. Por isso que é bom ter Ele todo tempo. Sabe por que filho gosta de andar com o pai? Porque não importa a burrada que ele faz, se o pai estiver perto, ele sabe que o pai vai proteger. Quem sabe o que eu estou falando? Sabe qual que é o problema? Você só vai para perto do pai quando você faz burrada, sendo que o pai está falando assim, ei, deixa eu perto o tempo todo, que na hora que o trem der errado, eu estou perto. Amém, irmão? Essa mulher entendeu isso, e a Bíblia vai dizer que ela viveu de tudo isso. Sabe qual que é o nosso desafio? Crescer em maturidade e alcançar esse nível para viver a cura e a libertação que nós precisamos. Porque todos nós precisamos, irmão. Todos nós precisamos de cura para a nossa alma, para o nosso corpo. Todos nós precisamos de libertação para a nossa alma. Mas nós precisamos nos permitir crescer. Se essa palavra ainda te machuca, então em nome de Jesus se permita crescer. Pastor, mas não é, eu acho que não é desse jeito, não é, a minha opinião é diferente. Se você tem uma opinião diferente da Bíblia, é porque você ainda não se permitiu crescer. Porque perto da Bíblia, irmão, a minha opinião é nada. Não é o que eu acho, é o que Ele diz. Não é o que eu penso, é o que Ele diz. Acabou. Então, em nome de Jesus, comece a absorver essa palavra na sua vida. Começa a tirar esses medos, essas ansiedades. Pastor, mas essa mulher viveu algo que talvez nós nunca vamos imaginar. Talvez não, irmão. Às vezes tem mulher aqui que já passou pela perca, que já não tem mais o seu marido, e desesperou da sua alma. Eu quero que em nome de Jesus você possa crescer hoje e começar a ser curada para curar outros, porque Deus está levantando uma igreja aqui na IAPV de Tupaciguara, não só para você ser curado, mas para você ser gerador de cura na vida das outras pessoas. Sabe o que Deus está falando comigo? Fique de pé. Sabe qual que é o desafio que você sente muitas vezes de estar aqui? E essa palavra, eu não sou disso, o pastor Emílio me conhece. Sabe qual que é o seu desafio? Que às vezes você fica assim, será que eu firmo lá? Será que eu não firmo? E você fica pensando, é porque aqui, querido, Deus está querendo te instrumentalizar. Não é só para você ser mais um na IAPV. Não é só para você ser mais um que vai ficar aqui, chapadão no espírito, não. E nada conta, pode ficar. É porque Deus está querendo te dar instrumentos para você ser um agente milagre na cidade de Tupaciguara. E esse é o desafio. Por quê? Porque isso dá medo. Porque tem gente que passa assim, pastor, eu custo dar conta de mim, como é que eu vou dar conta do outro? Só que você não entendeu o segredo ainda, irmão. Deus está querendo fazer em você para que você possa fazer no outro. E assim, quanto você fazer no outro, você vai sendo fortalecido pelo Senhor. E quanto você mais faz para o outro, mais o Senhor te fortalece. Quanto mais você é agente no outro, mais Deus te dá. Eu vou explicar melhor. Quem tem torneira de jardim em casa? Aquela torneira de aguar as plantas. Quem tem? Você abre a torneira, tem uma mangueira e você agoa as plantas. Amém? Quanto mais você agoa as plantas, quanto mais você abre a torneira, mais água sai. Amém? Mas se você fechar a torneira, a água para de sair. Amém?
Pensa comigo, a torneira é Deus. Ele é a água viva, amém? Ele é a fonte. Fala assim, eu sou a mangueira. Eu sou só o agente. Eu só levo a vida. Eu não sou dono da vida, eu só levo a vida. Então, sabe o que Deus está falando para mim e para você? Para de quebrar a mangueira. Para de tampar a mangueira. Porque você está pensando assim, pastor, mas se eu entregar tudo que eu tenho, como é que eu vou ter para entregar amanhã? Você não entendeu ainda. Entrega tudo que você tem hoje, porque o de amanhã Deus já providenciou. Amém? Porque a fonte é inesgotável. Não é igual a nossa caixa d'água lá de 500 litros, não. É inesgotável. Posso orar? Quem precisa de cura aí? Cura física. Quer vir aqui para frente? Pode vir? Então vem. Põe a mão aí no lugar da sua enfermidade aí. Se não der para colocar no lugar da enfermidade, põe a mão na cabeça, no coração. Como tem muitas mulheres aqui, cadê as obreiras, pastor? Vem cá, amor, vem cantar também. Amém. Glória a Deus. Quem crê que Deus cura? A minha esposa, eu gosto de falar da minha esposa porque ela canta bastante. Ela fala assim: fala você os milagres. A mulher vai saber do que eu estou falando. Problema de tireoide. Quem sabe do que eu estou falando? Problema de tireoide tem cura? Tem cura. Cura? Não tem cura. Você toma um remédio, o que ela tomava chamava Puran T4. Ela tomou uma semana. Aí nós oramos, ela fez o exame, deu normal. 3 meses depois a médica falou assim: vamos fazer o exame de novo, deu normal. 3 meses depois vamos fazer de novo, deu normal. 1 ano depois vamos fazer de novo, deu normal. Tem 10 anos e só dá normal. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus ainda cura, irmão. Amém? Você crê? Então, em nome de Jesus, a cura vai ser real na sua vida hoje. Você vai sair daqui curado. Só que o inimigo, ele tem uma estratégia. O caminho para sua casa, ele fica longo, muitas vezes, e ele começa a colocar dúvida no seu coração. E o negócio é você lutar contra essa dúvida, porque a cura é real. A Bíblia vai dizer que ele já levou na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade. Amém? Então, se ela é real, você já vai sair daqui tomando posse da bênção. Eu lembro do testemunho de uma mulher que tinha problema da tireoide e saiu para fora, assim, ficou aquele papo. Quem já viu pessoas que tem aquele papo assim, ó? E aí o pastor orava e nada acontecia. Um dia a mulher falou assim: irmãos, quero contar meu testemunho. Ela foi lá na frente e falou assim: Deus acabou de me curar da tireoide. E os irmãos olhando aquele papo.